Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um artigo bem interessante. O verdadeiro sacrifício. O cordeiro que mudou tudo. Essa ideia de sacrifício, né? Ela está presente em tantos lugares, na história, na Bíblia. Com certeza. E esse artigo ele faz um caminho legal. Começa lá atrás, nos sacrifícios do Antigo Testamento. Aqueles com animais, cordeiros. Isso. O texto argumenta que esses rituais, que podem parecer meio distantes pra gente hoje, eram tipo uma linguagem. Uma linguagem? Como assim? É, como se estivessem apontando para algo maior, sabe? Para a necessidade de um substituto perfeito para lidar com a questão do pecado, da separação. Eram tipo sombras, né? Entendi. Sombras de algo que viria. Isso, E aí entra a figura do cordeiro, com aquela frase forte de João Batista. exato. Que o artigo cita. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é colocado como um ponto de virada total. E qual a grande diferença desse cordeiro, desse sacrifício, para os outros que vinham antes? O que o artigo destaca. Olha, a diferença-chave, segundo o texto, está na singularidade e na suficiência. Singularidade, ok. Mas suficiência. É, porque os sacrifícios de animais, eles tinham que ser feitos de novo e de novo, todo ano, né? Eram temporários. Ah, claro. Não resolviam de vez. Exatamente. Aí o artigo usa Hebreus para mostrar que o sacrifício de Cristo foi uma vez por todas. Ele conseguiu uma redenção eterna. Uma vez por todas. Isso é impactante. Quer dizer, resolveu de forma definitiva. Isso. Não tem prazo de validade, não precisa repetir. O artigo explica que foi uma solução final mesmo. E isso encerrou todo aquele sistema antigo de rituais, então? Sim, é o que o texto sugere. E menciona também aquele evento do véu do templo se rasgando. Verdade. Qual a leitura que o artigo faz disso? Interpreta como um símbolo muito poderoso, sabe? O fim daquela barreira entre Deus e as pessoas. Acesso direto. Exato. Se antes era tudo cheio de regras, mediado por sacerdotes, rituais, ali, segundo o texto, se abriu um caminho direto. Um ciclo se fechou para outro começar. Mas o artigo vai além, né? Não fica só na questão religiosa. Fala de uma batalha cósmica. Sim, é um ponto bem interessante que o texto levanta. Descreve a cruz não só como perdão, mas como um confronto mesmo. Um confronto. Sim. Com quem ou o quê? O artigo cita Hebreus de novo, falando em destruir aquele que tinha o poder da morte. A ideia é que ali na cruz aconteceu uma vitória decisiva sobre forças espirituais contrárias, incluindo a própria morte. Uau! Quebrou o poder do medo da morte, então. Essa é a perspectiva apresentada, sim. E essa vitória, ela ecoa naquela imagem final que o artigo traz, lá de Apocalipse. Aquela do cordeiro no trono. Essa mesma. O texto foca muito em Apocalipse 5, onde o cordeiro, que foi morto, aparece vivo, exaltado, no centro de tudo, sendo adorado. É um paradoxo, né? O cordeiro morto, mas agora no centro do poder. Exatamente. O artigo explora isso, o poder máximo de Deus se revelando não na força bruta, mas no amor sacrificial, na entrega total. É nessa aparente fraqueza que estaria a força que transforma, que liberta do medo, da culpa. Entendi. É uma lógica bem diferente da que a gente costuma ver. Totalmente. Tá, e trazendo isso para a nossa realidade, para o dia a dia, qual a implicação prática que o artigo sugere? O que a gente faz com essa informação toda? Bom, a proposta do texto é que entender isso não é só para concordar com uma ideia teológica. É um convite para viver diferente. Viver diferente como? O artigo fala em viver um amor sacrificial. Na prática, isso seria o quê? Perdoar, ter compaixão ativa, servir as pessoas. Ah, então a fé se mostra nas ações concretas. Exato. É tornar esse amor, que o artigo diz ser a base da redenção, algo visível no jeito de viver, de se relacionar, uma transformação que vai além do ritual e mexe com os valores, com o comportamento. Faz tudo sentido. Então, para a gente resumir nossa conversa sobre o artigo O Verdadeiro Sacrifício, a gente viu como ele apresenta o cordeiro como esse ponto-chave, né? Que substitui os sacrifícios antigos por um ato único, suficiente, eterno. Isso, um ato que, segundo a leitura do artigo, não só perdoa, mas vence forças contrárias, abre um novo acesso a Deus. E chama para uma vida transformada por esse mesmo tipo de amor sacrificial. Exatamente. E fica talvez uma pergunta para a gente pensar, né? Além de entender a teologia por trás,
Como que olhar para um ato de entrega tão radical como esse do cordeiro que o artigo descreve pode mexer com a gente hoje? Como pode nos desafiar, talvez? Desafiar a forma como a gente vê nossas prioridades, como a gente usa nosso tempo, como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor. Fica aí a reflexão.